Capítulo 1. O mundo na década de 1780. Uma citação em francês de Saint-Just, que eu não vou ousar tentar reproduzir. Parte 1. A primeira coisa a observar sobre o mundo na década de 1780 é que ele era ao mesmo tempo menor e muito maior que o nosso. Era menor geograficamente, porque até mesmo os homens mais instruídos e bem informados da época, digamos, um homem como o cientista e viajante Alexander von Humboldt, que nasceu em 1769 e morreu em 1859, conheciam somente pedaços do mundo habitado. Os mundos conhecidos, de comunidades menos evoluídas e expansionistas do que as da Europa Ocidental, eram obviamente ainda menores, reduzindo-se a minúsculos segmentos de terra onde os analfabetos camponeses sicilianos ou o agricultor das montanhas de Burna viviam suas vidas. E para além dos quais tudo era e sempre seria eternamente desconhecido. A maior parte da superfície dos oceanos, mas não toda, de forma alguma, já tinha sido explorada e mapeada graças à notável competência dos navegadores do século XVIII, como James Cook. Embora os conhecimentos humanos sobre o fundo do mar tenham permanecido insignificantes até a metade do século XX. Os principais contornos dos continentes e da maioria das ilhas eram conhecidos, embora pelos padrões modernos não muito corretamente. O tamanho e a altura das cadeias de montanha da Europa eram conhecidos com alguma precisão. As localizadas em partes da América Latina o eram muito grosseiramente, as da Ásia, quase totalmente desconhecidas, e as da África, com exceção dos Montes Atlas, totalmente desconhecidas para fins práticos. Com exceção dos da China e da Índia, o curso dos grandes rios do mundo era um mistério para todos, a não ser para alguns poucos caçadores, comerciantes ou andarilhos, que tinham ou podem ter tido conhecimento dos que corriam por suas regiões. Fora de algumas áreas, em vários continentes, elas não passavam de alguns quilômetros terra dentro a partir da costa, o mapa do mundo consistia de pedaços brancos cruzados pelas trilhas demarcadas por negociantes ou exploradores. Não fosse pelas informações descuidadas de segunda ou terceira mão, colhidas por viajantes ou funcionários em postos remotos, estes espaços brancos teriam sido bem mais vastos do que de fato eram. Não só o mundo conhecido era menor, mas também o mundo real, pelo menos em termos humanos, já que para fins práticos não se dispõe de recenseamentos. Todas as estimativas demográficas são por especulação, mas é evidente que a Terra abrigava somente uma fração da população de hoje. Provavelmente não muito mais que um terço. Se as suposições mais comumente citadas não estiverem muito longe da realidade, a Ásia e a África tinham uma proporção um tanto maior da população mundial do que hoje. A Europa, com cerca de 187 milhões de habitantes em 1800, contra cerca de 600 milhões hoje, tinha uma proporção um tanto menor, e as Américas tinham, obviamente, uma proporção muito menor ainda. Aproximadamente 2 de cada 3 seres humanos eram asiáticos em 1800. 1 de cada 5 europeu, 1 de cada 10 africano e 1 de cada 33 americano da Oceania. É óbvio que essa população muito menor era muito mais esparsamente distribuída pela face do globo, exceto talvez em algumas pequenas regiões de agricultura intensa ou de alta concentração urbana, tais como partes da China, Índia e Europa Central e Ocidental, onde densidades comparáveis às dos tempos modernos podem ter existido. Se a população era menor, também era menor a efetiva colonização humana. As condições climáticas provavelmente fazia mais frio e havia mais umidade que hoje, embora não fosse tão frio nem tão úmido como no pior período da pequena Era do Gelo, de cerca de 1300 a 1700, fixaram os limites da colonização na região ártica. Doenças endêmicas como a malária ainda restringiam a colonização em muitas áreas, como o sul da Itália, onde as planícies do litoral, por muito tempo virtualmente desocupadas, só foram gradativamente povoadas durante o século XIX. As formas primitivas da economia, principalmente a caça e a imigração dos rebanhos, na Europa, devido às condições climáticas, com o seu desperdício territorial, mantiveram vastas populações fora de regiões inteiras, como as planícies da Apulia. As gravuras turísticas da planície romana do início do século XIX são conhecidas ilustrações destas paisagens. A Campânia era um espaço vazio infestado de malária, com algumas ruínas, algumas cabeças de gado e o estranho e pitoresco bandoleiro. E naturalmente muitas terras que vieram a ser cultivadas posteriormente ainda eram, mesmo na Europa, charnecas estéreis, pântanos, mato cerrado ou florestas.
a humanidade era menor ainda em um terceiro aspecto. Os europeus, no geral, eram nitidamente mais baixos e mais leves do que hoje. Para dar uma ilustração da abundante estatística sobre a compleição dos recrutas, na qual baseamos essa generalização. Então, estatística baseada num recrutamento. Num pequeno cantão da costa da Ligúria, 72% dos recrutas em 1792 a 1799 tinham menos de 1,5 metro de altura. Isso não significa que os homens do final do século XVIII fossem mais frágeis do que somos. Os esqueléticos, raquíticos e destreinados soldados da Revolução Francesa eram capazes de um sofrimento físico igualado hoje em dia somente pelos diminutos guerrilheiros das montanhas coloniais. Era comum uma marcha picada de uma semana, sem descanso, com todo o equipamento, a uma média de 30 milhas por dia. No entanto, segundo os nossos padrões, a constituição física humana era muito pobre, como indica o excepcional valor dado pelos reis e generais aos sujeitos altos, formados dentro da elite dos regimentos de guarda, couraceiros ou semelhantes. Ainda assim, se o mundo era em muitos aspectos menor, a simples dificuldade ou incerteza das comunicações faziam-no praticamente maior do que é hoje. Não tenho a intenção de exagerar essas dificuldades. O final do século XVIII era, pelos padrões medievais ou do século XVI, uma era de comunicação rápida e abundante, e mesmo antes da revolução das ferrovias, eram notáveis os aperfeiçoamentos nas estradas, nos veículos puxados a cavalo e no serviço postal. Entre a década de 1760 e o final do século, a viagem de Londres a Glasgow foi reduzida de 10 ou 12 dias para 62 horas. O sistema de carruagens postais ou diligências, instituído na segunda metade do século XVIII, expandiu-se consideravelmente entre o final das guerras napoleônicas e o surgimento da ferrovia, proporcionando não só uma relativa velocidade. O serviço postal de Paris a Estrasburgo levava 36 horas em 1833, como também regularidade. Porém, o fornecimento de transporte de passageiros por terra era pequeno e o transporte de mercadorias, também por terra, era vagaroso e proibitivamente caro. Os encarregados dos negócios governamentais e do comércio não se achavam absolutamente isolados. Estima-se em 20 milhões o número de cartas que passaram pelo correio britânico no início das guerras com Bonaparte. No fim do período que nos interessa, houve 10 vezes mais movimento. Mas, para a grande maioria dos habitantes do mundo, as cartas eram inúteis, já que não sabiam ler e o ato de viajar, exceto talvez o de ir e vir dos mercados, era absolutamente fora do comum. Se eles ou suas mercadorias se moviam por terra, isso era feito na imensa maioria das vezes a pé ou então nas baixas velocidades das carroças, que mesmo no início do século XIX transportavam 5/6 partes do trânsito de mercadorias na França e um pouco menos de 20 milhas por dia. Os mensageiros percorriam longas distâncias com despachos. Os postilhões conduziam as carruagens postais com mais ou menos uma dúzia de passageiros, todos sacolejando os ossos ou, caso sentados na nova suspensão de couro, sofrendo violentos enjoos. Os nobres locomoviam-se em carruagens particulares, mas para a maior parte do mundo, o que dominava o transporte terrestre era a velocidade do carreteiro caminhando ao lado da mula ou do cavalo. Nessas circunstâncias, o transporte por água era, portanto, não só mais fácil e barato, mas também geralmente mais rápido, exceto quanto às incertezas dos ventos e do tempo. Durante sua excursão à Itália, viajando de navio entre Nápoles e a Sicília, Goethe levou 4 dias para ir e 3 para voltar. Seria espantoso o tempo que levaria para viajar por terra com algum conforto. Estar perto de um porto era estar perto do mundo. Na verdade, Londres estava mais perto de Plymouth ou Leith do que dos vilarejos de Norfolk. Sevilha era mais perto de Vera Cruz do que de Valladolid, e Hamburgo mais perto da Bahia do que do interior da Pomerânia. O principal inconveniente do transporte por água era sua intermitência. Mesmo em 1820, os correios de Londres para Hamburgo e a Holanda eram despachados somente 2 vezes por semana, para a Suécia e Portugal somente 1 vez por semana e para a América do Norte 1 vez por mês. Ainda assim, não se pode ter dúvidas de que Boston e Nova York estavam muito mais intimamente ligadas a Paris do que, por exemplo, o condado de Máramaros, nos Carpatos, a Budapeste.
E assim como era mais fácil transportar homens e mercadorias em grandes quantidades pelas enormes distâncias oceânicas, mais fácil, por exemplo, para 44 mil pessoas zarparem para a América dos portos norte-irlandeses em 5 anos, entre 69 e 1774, do que transportar 5 mil para Dundee em 3 gerações. Era também mais fácil ligar capitais distantes do que campo às cidades. A notícia da queda da Bastilha chegou a Madrid em 13 dias, mas em Perone, distante apenas de 133 quilômetros da capital francesa, as novas de Paris só chegaram no final do mês. O mundo em 1789 era, portanto, para a maioria de seus habitantes, incalculavelmente grande. A maioria deles, a não ser que fossem arrancados de sua terrinha por algum terrível acontecimento, como o recrutamento militar, eles viviam e morriam no distrito ou mesmo na paróquia onde nasceram. Ainda em 1861, mais de 9 em cada 10 habitantes de 70 dos 90 departamentos franceses moravam no departamento onde nasceram. O resto do mundo era assunto dos agentes governamentais e dos boatos. Não havia jornais, exceto os pouquíssimos periódicos da classe média e alta. Ainda em 1814, era de apenas 5 mil exemplares a circulação de um jornal francês. E de qualquer forma, muita pouca gente sabia ler. As notícias chegavam à maioria das pessoas através dos viajantes e do setor móvel da população. Mercadores e mascates, artesãos itinerantes, trabalhadores de temporada, grande e confusa população de andarilhos que ia desde frades ou peregrinos até contrabandistas, ladrões e o populacho, e, é claro, através dos soldados, que caíam sobre o povo durante as guerras e o aquartelavam nos períodos de paz. Naturalmente que as notícias também vinham através dos canais oficiais, através do Estado ou da Igreja. Mas mesmo a massa de agentes locais dessas organizações, a ecumênica e a estatal, era de agente do próprio lugar. Era de gente do próprio lugar, ou então de homens destacados para um serviço vitalício entre os de sua categoria. Fora das colônias, o funcionário nomeado pelo governo central e enviado para uma sucessão de postos nas províncias era algo que apenas começava a existir. De todos os agentes subalternos do Estado, talvez só o oficial de regimento estivesse habituado a uma vida sem paradeiro, amenizada unicamente pela variedade de vinhos, das mulheres e dos cavalos da mãe pátria. Parte 2. O mundo em 1789 era essencialmente rural e é impossível entendê-lo sem assimilar este fato fundamental. Em países como a Rússia, a Escandinávia ou os Balcãs, onde a cidade jamais se desenvolvera de forma acentuada, cerca de 90 a 97% da população era rural. Mesmo em áreas com uma forte tradição urbana, ainda que decadente, a porcentagem rural ou agrícola era extraordinariamente alta, 85% na Lombardia, 72 a 80% na Venécia, mais de 90% na Calábria e na Lucânia, segundo dados disponíveis. De fato, por algumas áreas comerciais e industriais bastante desenvolvidas, seria muito difícil encontrar um grande estado europeu no qual ao menos 4 de cada 5 habitantes não fossem camponeses. E até mesmo na própria Inglaterra, a população urbana só veio ultrapassar a população rural pela primeira vez em 1851. A palavra urbano é certamente ambígua. Ela inclui as 2 cidades europeias que, por volta de 1789, podem ser chamadas de genuinamente grande, segundo os nossos padrões: Londres, com cerca de 1 milhão de habitantes, e Paris, com cerca de meio milhão, e umas 20 outras com uma população de 100 mil ou mais, 2 na França, 2 na Alemanha, talvez 4 na Espanha, talvez 5 na Itália. O Mediterrâneo era tradicionalmente o berço das cidades, 2 na Rússia e apenas 1 em Portugal, na Polônia, na Holanda, na Áustria, na Irlanda, na Escócia e na Turquia europeia. Mas o termo urbano também inclui a multidão de pequenas cidades de província, onde se encontrava realmente a maioria dos habitantes urbanos. Aquelas onde o homem podia, a pé e em poucos minutos, vencer a distância entre a Praça da Catedral, rodeada pelos edifícios públicos e pelas casas das celebridades, e o campo. Dos 19% de austríacos que, mesmo ao final do nosso período, 1834, viviam em cidades, bem mais de 3/4 viviam em cidades com menos de 20 mil habitantes, e cerca da metade em cidades que iam de 2 a 5 mil habitantes. Eram estas as localidades por onde perambulavam os aprendizes franceses em seu Tour de France, e cujos perfis setecentistas
preservados como moscas no âmbar pela estagnação dos séculos subsequentes, os poetas românticos alemães evocaram como pano de fundo de tranquilas paisagens, sobre as quais se erguiam as torres de catedrais espanholas, entre cujas paredes os judeus assídicos veneravam seus milagrosos rabinos, ao passo que os ortodoxos discutiam as divinas sutilezas da lei, e para onde rumaravam o inspetor-geral de Gogol, a fim de aterrorizar os ricos, e Chichikov, decidido à compra de almas, isto é, os servos mortos, como também pode ser traduzido do russo o título de Gogol. Mas foi também destas cidades que saíram os jovens e ardentes ambiciosos para fazer fortuna ou revoluções, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Robespierre veio de Arras, Gracious Babeuf de Saint-Quentin, Napoleão de Ajaccio. Estas cidades da província não eram menos urbanas por serem pequenas. Os autênticos homens das cidades desprezavam o campo ao redor com o desprezo que sentem os eruditos e os homens de espírito pelos fortes, lentos, ignorantes e estúpidos. Não que pelos padrões do verdadeiro homem mundano, a sonolenta comunidade interiorana tivesse qualquer coisa de se vangloriar. As comédias populares alemãs ridicularizavam a pequena municipalidade Krailwinkel, tão cruelmente como a mais caipira das roças. A linha que separava a cidade e o campo, ou melhor, as atividades urbanas e as atividades rurais, era bem marcada. Em muitos países, a barreira dos impostos, ou às vezes mesmo a velha muralha, dividiam os dois. Em casos extremos, como na Prússia, o governo ansioso em manter seus possíveis contribuintes sob uma adequada fiscalização, operava uma separação quase total entre as atividades rurais e urbanas. Mesmo onde não havia uma divisão administrativa tão rígida, os habitantes das cidades eram quase sempre fisicamente diferentes dos homens do campo. Em uma vasta área da Europa Oriental, as pessoas da cidade eram ilhas germânicas, judias ou italianas num lago eslavo, magiar ou romeno. Mesmo os habitantes urbanos que tinham a mesma religião e nacionalidade dos camponeses ao redor tinham uma aparência distinta. Vestiam roupas diferentes e eram de fato mais altos, exceto no caso da população explorada que trabalhava nas fábricas ou dentro de casa, embora talvez fossem igualmente mais magros. Tinham provavelmente um raciocínio mais rápido e eram mais letrados, e certamente se orgulhavam disso. Ainda assim, em seu modo de vida, eram quase tão ignorantes sobre o que se passava fora do seu distrito, quase tão embotados quanto os habitantes das aldeias. A cidade provinciana ainda pertencia essencialmente à sociedade e à economia do campo, além de se refestelar sobre os camponeses vizinhos. Ocupava-se, relativamente com poucas exceções, de muito pouco mais, exceto de lavar sua própria roupa. Suas classes médias e profissional eram constituídas pelos negociantes de trigo e de gado, os processadores de produtos agrícolas, os advogados e tabeliões que manipulavam os assuntos relativos ao patrimônio dos nobres ou os intermináveis litígios que são parte integrante da vida em comunidades proprietárias de terra. Os empresários mercantis que exploravam os empréstimos aos fiandeiros e tecelões dos campos e, por fim, os mais respeitáveis representantes do governo, o nobre e a igreja. Seus artesãos e lojistas asseguravam as provisões aos camponeses e aos citadinos que viviam à custa dos camponeses. A cidade provinciana sofrera um triste declínio depois de atingir o auge do desenvolvimento no final da Idade Média. Só raramente era uma cidade livre ou uma cidade-estado. Só raramente continuara a ser um centro produtor para um mercado mais amplo ou um importante palco no comércio internacional. Como havia declinado, agarrou-se com crescente obstinação ao monopólio do mercado local, que defendia contra todos os que chegassem. Muito do provincianismo ridicularizado pelos jovens radicais e os trapaceiros das grandes cidades derivava deste movimento de autodefesa econômica. Agarrou-se a crescente obstinação ao monopólio local. Tá. No sul da Europa, os cavalheiros e até mesmo os nobres viviam desse provincianismo, alugando suas propriedades. Na Alemanha, as burocracias de inúmeros pequenos principados, que eram pouco mais que grandes propriedades, administravam os desejos das sereníssimas altezas com os impostos cobrados de um campesinato silencioso e obediente.
A cidade provinciana de fins do século XVIII podia ser uma próspera comunidade em expansão, como a sua paisagem dominada por construções de pedra em modesto estilo clássico ou rococó, ainda hoje testemunha em parte da Europa Ocidental. Mas essa prosperidade vinha do campo. Parte 3. O problema agrário era, portanto, o fundamental no ano de 1789 e é fácil compreender por que a primeira escola sistematizada de economistas do continente, os fisiocratas franceses, tomaram como verdade o fato de que a terra e o aluguel da terra era a única fonte de renda líquida. E o ponto crucial do problema agrário era a relação entre os que cultivavam a terra e os que a possuíam, os que produziam sua riqueza e os que a acumulavam. Do ponto de vista das relações de propriedade agrária, podemos dividir a Europa, ou melhor, o complexo econômico cujo centro ficava na Europa Ocidental, em três grandes segmentos. A oeste da Europa ficavam as colônias de além-mar. Nelas, com a notável exceção da parte norte dos Estados Unidos da América e alguns trechos menos significativos de exploração agrícola independente, o lavrador típico era o índio que trabalhava à força ou se encontrava virtualmente escravizado, ou o negro que trabalhava como escravo. E pouco mais raramente, um camponês arrendatário, um meeiro ou algo semelhante. Nas colônias das Índias Orientais, onde o cultivo direto por plantadores europeus era mais raro, a forma típica de compulsão usada pelos controladores de terra era a entrega obrigatória de cotas de safra, como por exemplo especiarias ou café nas ilhas holandesas. Em outras palavras, o cultivador típico não tinha liberdade ou então trabalhava sob coerção política. O proprietário típico era o dono de uma propriedade enorme, quase feudal, hacienda, finca, estância, ou de uma plantação com escravos. A economia característica da propriedade quase feudal era primitiva e voltada para si mesma ou de qualquer forma ajustada para as necessidades puramente regionais. A América Espanhola exportava produtos de mineração, também produzidos pelos índios virtualmente escravizados, mas nada exportava em termos de produtos agrícolas. A economia característica da zona de plantação escrava, cujo centro ficava nas ilhas do Caribe, ao longo do litoral norte da América do Sul, e em especial ao norte do Brasil, e o litoral do sul dos Estados Unidos, era a produção de algumas culturas de exportação de vital importância: o açúcar, em menos quantidade o café e o tabaco, tintas e, a partir da Revolução Industrial, sobretudo o algodão. Formava, portanto, uma parte integral da economia europeia e, através do tráfico de escravos, da economia africana. Fundamentalmente, a história desta zona no período que nos interessa pode ser escrita em termos da queda do açúcar e da ascensão do algodão. O leste da Europa Ocidental, mais especificamente a leste de uma linha que passaria mais ou menos ao longo do rio Elba, das fronteiras ocidentais do que é hoje a Tchecoslováquia, e dali em direção ao sul rumo a Trieste, passando a Áustria Ocidental, da Oriental, ficava a região de servidão agrária, socialmente a Itália, ao sul da Toscana e da Umbria, e o sul da Espanha pertenciam a esta região, embora não a Escandinávia, com exceção parcial da Dinamarca e do sul da Suécia. Esta vasta zona tinha trechos onde viviam camponeses tecnicamente livres, colonos alemães espalhados por toda a região da Eslovênia ao Volga, clãs virtualmente independentes nos selvagens montes rochosos do interior da Ilíria, camponeses guerreiros quase tão selvagens como os panduros e os cossacos, no que até recentemente foi a fronteira militar entre os cristãos e os turcos, ou tártaros, colonos pioneiros e livres, para além do alcance do senhor ou do Estado, ou os que viviam nas grandes florestas, onde a lavoura de larga escala era impossível. Entretanto, no geral, o lavrador típico não era livre, e de fato estava quase afogado pela enchente de servidão que foi crescendo praticamente sem cessar desde fins do século XV e principalmente do XVI. Essa situação era menos evidente na região dos Balcãs, que esteve ou ainda estava sob a administração direta dos turcos. Embora o sistema agrário original do pré-feudalismo turco, uma divisão grosseira de terra em que cada unidade sustentava um guerreiro turco não hereditário, tivesse há muito se degenerado num sistema de pecúlio hereditário de propriedade sob o controle dos senhores maometanos, estes senhores raramente se envolviam com a lavoura. Simplesmente eles sugavam o que podiam de seu campesinato.
Eis aí a razão por que os Balcãs, ao sul da Danúbia e do Sava, emergiram da dominação turca nos séculos XIV, XIX e XX, substancialmente como países camponeses, embora extremamente pobres, e não como países de caráter agrícola concentrado. Além disso, o camponês dos Balcãs era legalmente servo como cristão e servo de fato como camponês, pelo menos enquanto estivesse ao alcance dos senhores. No resto dessa área, todavia, o camponês típico era um servo que dedicava uma enorme parte da semana ao trabalho forçado na terra do senhor ou equivalente em outras obrigações. Sua falta de liberdade era tão grande que mal se poderia distingui-la da escravidão, como na Rússia e partes da Polônia, onde podia ser vendido separadamente da terra. Um anúncio da Gazette de Moscou, em 1801, colocava à venda 3 cocheiros, bem treinados e bastante apresentáveis, 2 moças de 18 e 15 anos, ambas de boa aparência e hábeis em vários tipos de trabalhos manuais. A mesma casa tem à venda 2 cabeleireiras, sendo uma de 21 anos, que sabe ler e escrever, tocar instrumentos musicais e fazer trabalhos de mensageira, e a outra apta a arrumar os cabelos de cavalheiros e damas. Vendemos também pianos e órgãos. Na Rússia, em 1851, eram quase 5% do total. Na região do Mar Báltico, a principal rota de comércio era com a Europa Oriental. Na região do Mar Báltico, a principal rota de comércio com a Europa Ocidental, a agricultura servil produzia basicamente culturas de exportação para os países do Ocidente: trigo, fibra de linho, cânhamo e produtos florestais usados principalmente na fabricação de navios. Nas outras áreas, funcionava mais para os mercados regionais, que possuíam pelo menos uma zona de desenvolvimento urbano e manufatureiro relativamente avançado e de fácil acesso, como a Saxônia, a Boêmia e Viena. A maior parte dessa agricultura, todavia, continuava atrasada. A abertura da rota do Mar Negro e a crescente urbanização da Europa Ocidental, principalmente da Inglaterra, apenas haviam começado a estimular as exportações de trigo do cinturão de terra negra da Rússia, que viriam a ser a base do comércio externo russo até a industrialização da ex-União Soviética. A área de servidão oriental pode, portanto, ser considerada também uma economia dependente, produtora de alimentos e matérias-primas para a Europa Ocidental, de forma análoga às colônias de além-mar. As áreas de servidão na Itália e na Espanha tinham características econômicas semelhantes, porém os aspectos legais de estatuto dos camponeses fossem um tanto diferentes. De maneira geral, eram áreas de enorme propriedade da nobreza. É possível que na Sicília e na Andaluzia havia dessas propriedades descendessem dos latifundiários romanos, cujos escravos e colônios tinham se transformado nos típicos trabalhadores diaristas sem terras dessas regiões. A criação de gado, a produção de trigo. A Sicília é um velho celeiro exportador, e a extorsão de tudo o que fosse possível ao miserável campesinato eram as fontes de renda dos duques e barões que os possuíam. O senhor de terras característico das áreas de servidão era assim um nobre proprietário e cultivador ou um explorador de enormes fazendas. A vastidão desses latifúndios era espantosa. Catarina a Grande deu entre 40 e 50 mil servos aos seus favoritos. Os Radziwiłł da Polônia tinham fazendas tão grandes quanto metade da Irlanda. Potok possuía 3 milhões de acres na Ucrânia. Os Esterházy húngaros, patronos de Aydin, possuíam em certa época 7 milhões de acres. Eram comuns as fazendas de várias centenas de milhares de acres. Embora muitas vezes descuidadas, primitivas e improdutivas, elas forneciam rendimentos principescos. O grande nobre espanhol podia, conforme observou um visitante francês sobre as desoladas fazendas da Medina Sidônia, reinar como um leão na selva e espantar com seu urro tudo que dele se aproximasse. Mas nunca estava sem dinheiro, mesmo pelos padrões dos milordes britânicos. Abaixo dos magnatas, uma classe de cavaleiros rurais de tamanho e recursos econômicos variados explorava os camponeses. Em alguns países, ela era demasiadamente grande e, portanto, pobre e descontente.
distinguindo-se dos não nobres basicamente pelos seus privilégios políticos e sociais e pela sua falta de inclinação para atividade anticavalheiresca, tais como o trabalho. Na Hungria e na Polônia, essa classe tinha perto de 1/10 da população. Na Espanha, cerca de meio milhão de pessoas no final do século XVIII. Em 1827, equivalia, só nesses países, a 10% de toda a nobreza europeia. Em outros lugares, era bem menor. Parte 4. No resto da Europa, a estrutura agrária era socialmente semelhante. Isso quer dizer que, para um trabalhador ou camponês, qualquer pessoa que possuísse uma propriedade era um cavalheiro e membro da classe dominante, e vice-versa. O status de nobre ou de gentil homem, que dava privilégios políticos e sociais e era ainda de fato a única via para os mais altos postos do Estado, era inconcebível sem uma propriedade. Na maioria dos países da Europa Ocidental, a ordem feudal implícita nessa maneira de pensar estava ainda muito viva politicamente, embora fosse cada vez mais obsoleta em termos econômicos. De fato, sua própria obsolescência econômica, que fazia com que os rendimentos dos nobres e cavaleiros fossem ficando cada vez mais para trás em relação ao aumento dos preços e dos gastos, levava a aristocracia a explorar com intensidade cada vez maior seu único bem econômico inalienável, os privilégios de status e de nascimento. Em toda a Europa continental, os nobres expulsavam seus rivais mal-nascidos de todos os cargos rendosos do serviço da coroa. Desde a Suécia, onde a proporção de funcionários plebeus caiu de 66% em 1719 para 42%. Caiu de 66% em 1719 para 23% em 1780. Até a França, onde esta reação feudal precipitou a Revolução Francesa, para ver no capítulo 3. Mas mesmo onde estivesse claramente abalado sob certos aspectos, como na França, onde era relativamente fácil passar a condição de nobre proprietário, ou, mais ainda na Inglaterra, onde esse status era recompensa para qualquer tipo de riqueza, desde que ela fosse suficientemente grande, o elo entre a posse de terras e o status de classe dominante continuava de pé, e tinha de fato se tornado nos últimos tempos mais forte. Economicamente, entretanto, a sociedade rural ocidental era muito diferente. O camponês típico tinha perdido muito de sua condição de servo do final da Idade Média, embora ainda frequentemente guardasse muitas marcas amargas da dependência legal. A propriedade típica, já de há muito, havia de ser uma unidade de iniciativa econômica e tinha se tornado um sistema de cobrança de aluguéis e de outros rendimentos monetários. O camponês, mais ou menos livre, grande, médio ou pequeno, era um lavrador típico. Se de alguma forma arrendatário, pagava aluguel ao senhor das terras, ou, em algumas áreas, uma cota de safra. Caso fosse tecnicamente um livre proprietário, provavelmente ainda devia ao senhor local uma série de obrigações que podiam ou não ser convertidas em dinheiro, como, por exemplo, a obrigação de enviar seu trigo para o moinho do senhor, assim como devia impostos ao príncipe, dízimos à igreja e algumas obrigações de trabalho forçado, todas elas em contraste com a isenção relativa das camadas sociais mais altas. Mas, se estes vínculos políticos fossem retirados, uma enorme parte da Europa surgiria como uma área de agricultura camponesa, uma área na qual, geralmente, uma minoria de camponeses abastados tendesse a se tornar de fazendeiros comerciais, vendendo ao mercado urbano um excedente permanente da safra, e uma maioria de pequenos e médios camponeses vivesse de suas propriedades, mais ou menos de forma autossuficientes, a menor parte que elas fossem tão pequenas que os obrigassem a trabalhar parte do tempo na agricultura ou na manufatura em troca de salários. Somente algumas áreas levaram o desenvolvimento agrário mais adiante, rumo a uma agricultura puramente capitalista. A Inglaterra era a principal delas. Lá, a propriedade de terras era extremamente concentrada, mas o agricultor típico era o arrendatário com um empreendimento comercial médio, operado por mão de obra contratada. Uma grande quantidade de pequenos proprietários, aldeões, etc., ainda obscurecia este fato. Mas quando tudo se tornou claro, aproximadamente entre 1760 e 1830, o que apareceu não foi uma agricultura camponesa, mas sim uma classe de empresários agrícolas, os fazendeiros e um enorme proletário rural. Algumas áreas da Europa, onde o investimento comercial tradicionalmente era feito na exploração agrícola, como em partes do norte da Itália e os Países Baixos,
onde se produziam safras comerciais especializadas, também demonstravam fortes tendências capitalistas, mas isso era um fato excepcional. Uma outra exceção era a Irlanda, uma ilha infeliz que combinava as desvantagens das áreas atrasadas da Europa com as da proximidade da economia mais adiantada. Na Irlanda, um pequeno número de latifundiários ausentes da terra, semelhantes aos da Andaluzia ou da Sicília, exploravam uma vasta massa de arrendatários por meio de exorbitantes aluguéis. Tecnicamente, a agricultura europeia era ainda, com exceção de algumas regiões adiantadas, duplamente tradicional e assustadoramente ineficiente. Seus produtos eram ainda os tradicionais: centeio, trigo, cevada, aveia e, na Europa Oriental, trigo sarraceno, alimento básico da população, gado de corte, cabras e seus laticínios, porcos e aves, uma certa quantidade de frutas e legumes, vinho e algumas matérias-primas industriais, como a lã, a fibra de linho, cânhamo para cordame, cevada para a produção de cerveja, etc. A alimentação da Europa era essencialmente regional. Os produtos de outros climas eram ainda raridades próximas do luxo, exceto talvez o açúcar, o mais importante alimento importado dos trópicos e cuja doçura provocou mais amargura humana do que qualquer outro. Na Inglaterra, reconhecidamente o país mais adiantado, o consumo anual médio per capita da década de 1790 era de 14 libras, caralho. Mas mesmo na Inglaterra, o consumo per capita médio de chá, no ano da Revolução Francesa, era de menos de 2 onças por mês. As novas culturas importadas das Américas ou de outras regiões tropicais tinham feito algum progresso. No sul da Europa e nos Balcãs, o milho já se achava bastante disseminado. Esta espécie de milho tinha ajudado a fixar camponeses nômades em seus sítios, nos Balcãs, e no norte da Itália o arroz tinha experimentado certo avanço. O fumo era cultivado em vários principados, basicamente como um monopólio governamental para fins fiscais, embora seu uso pelos padrões modernos fosse desprezível. Em 1790, o inglês médio fumava, cheirava ou mascava cerca de 1 onça e 1/3 por mês. A cultura da seda era comum em partes da Europa meridional. A batata, a mais importante das novas colheitas, estava apenas começando o seu caminho, exceto talvez na Irlanda, onde sua capacidade de alimentar em nível de subsistência mais gente por acre do que qualquer outro alimento já tinha feito dela o principal produto de cultivo. Qual? A batata. Fora da Inglaterra e dos Países Baixos, o cultivo sistemático de raízes e forragem, tirando o feno, ainda era uma exceção, e só as guerras napoleônicas trouxeram a produção em massa de beterraba para a fabricação de açúcar. O século XVIII não era, logicamente, um século de estagnação agrícola. Pelo contrário, um longo período de expansão demográfica, de urbanização crescente, de fabricação e comércio encorajava a melhoria da agricultura e, de fato, a requisitava. A segunda metade do século viu o início do surpreendente e ininterrupto aumento da população, que é tão característico do mundo moderno. Entre 1755 e 1784, por exemplo, a população rural de Brabante, na Bélgica, aumentou em 44%, mas o que impressionava os inúmeros incentivadores da melhoria agrícola, que multiplicavam suas associações em defesa desse objetivo, produzindo relatórios governamentais e publicações propagandistas desde a Espanha até a Rússia, o que impressionavam eles era o tamanho dos obstáculos para o avanço agrícola e não para o progresso que se verificara. Parte 5. O mundo agrícola era lerdo, a não ser talvez em seu setor capitalista. Já os mundos dos comércios e das manufaturas e as atividades intelectuais e tecnológicas que os acompanhavam eram seguros de si e dinâmicos, e as classes que deles se beneficiavam eram ativas, determinadas e otimistas. O observador contemporâneo seria mais diretamente surpreendido pelo amplo desdobramento do comércio, que estava intimamente ligado à exploração colonial, um sistema de vias comerciais marítimas, que crescia rapidamente em volume e capacidade, circundava a terra, trazendo seus lucros às comunidades mercantis europeias do Atlântico Norte. Usavam o poderio colonial
para roubar dos habitantes das Índias Orientais as mercadorias exportadas dali para a Europa e a África, onde, juntamente com as mercadorias europeias, eram usadas na compra de escravos para os sistemas de plantação que cresciam rapidamente nas Américas. As plantações americanas, por seu turno, exportavam açúcar e algodão em quantidades cada vez mais vastas e baratas para os portos do Atlântico e do Mar do Norte, de onde eram redistribuídos para o leste, juntamente com as manufaturas e mercadorias tradicionais do comércio da Europa Ocidental com a Oriental, têxteis, sal, vinho e o resto. Do Báltico, por sua vez, vinham os cereais, a madeira e a fibra de linho. Da Europa Oriental, espécie de segunda zona colonial, os cereais, a madeira, a fibra de linho e o linho propriamente dito, uma lucrativa exportação para os trópicos, o cânhamo e o ferro. E entre as economias europeias relativamente desenvolvidas, que incluíam economicamente falando as comunidades cada vez mais ativas de colonizadores brancos nas colônias britânicas do norte da América, depois de 1783, o norte dos Estados Unidos, a teia de comércio tornou-se cada vez mais densa. Em Nabob, o nabob ou plantador retornava das colônias com fortunas que estavam além dos sonhos da avareza provinciana. Os mercadores e armadores cujos esplêndidos portos, Bordeaux, Bristol, Liverpool, haviam sido construídos ou reconstruídos durante o século, pareciam ser os verdadeiros campeões econômicos da época, comparáveis somente aos grandes funcionários e financistas que tiravam suas fortunas dos lucrativos serviços do Estado, pois esta era a época em que o termo cargos rendosos do serviço da coroa tinha seu significado literal. Comparada a eles, a classe média de advogados, gerentes de fazendas, cervejeiros locais, comerciantes e outros, que acumulavam uma pequena fortuna proveniente do mundo agrícola, viviam uma vida pacata e modesta, e até mesmo o fabricante pareceria pouco mais que um primo pobre, já que, embora a mineração e a fabricação estivessem se expandindo rapidamente em todas as partes da Europa, o mercador, e na Europa Oriental também muitas vezes o senhor feudal, é que continuava fundamentalmente a deter o seu controle. Isso ocorria porque a principal forma de expandir a produção industrial era o chamado sistema doméstico ou do bota fora, no qual o mercador comprava os produtos dos artesãos ou do tempo de trabalho não agrícola do campesinato, para vendê-los num mercado mais amplo. O simples crescimento desse comércio inevitavelmente criou condições rudimentares para um precoce capitalismo industrial. O artesão que vendia suas mercadorias poder-se-ia transformar em pouco mais do que um trabalhador pago por artigo produzido, especialmente quando o mercador lhe fornecia a matéria-prima e talvez arrendasse equipamento produtivo. O camponês que também tecesse poderia vir a ser o tecelão, que também tinha um pequeno lote de terra. A especialização dos processos e funções poderia dividir o velho ofício ou criar um complexo de trabalhadores semi-qualificados entre os camponeses. O velho mestre artesão, ou algum grupo especial de ofícios ou mesmo de intermédios locais, poder-se-iam transformar em algo parecido com empregadores ou subcontratadores. Mas o controlador-chefe dessas formas descentralizadas de produção, aquele que ligava a mão de obra dos vilarejos perdidos ou de ruelas afastadas com o mercado mundial, era uma espécie de mercador. E os industriais que estavam aparecendo ou a ponto de aparecer nas fileiras dos próprios produtores eram, em comparação a ele, ínfimos operadores, quando não diretamente dependentes dele. Havia algumas exceções, especialmente na Inglaterra industrial. Os proprietários de siderurgias, homens como o grande oleiro Josiah Wedgwood, eram orgulhosos e respeitados, seus estabelecimentos visitados pelos curiosos de toda a Europa, mas o industrial típico, a palavra não havia sido inventada ainda, era nesta época um pobre gerente e não um capitão de indústria. Não obstante, qualquer que fosse seu status, as atividades comerciais e manufatureiras floresciam de forma exuberante. O estado mais bem-sucedido da Europa no século XVIII, a Grã-Bretanha, devia plenamente o seu poderio ao progresso econômico, e por volta da década de 1780, todos os governos continentais com qualquer pretensão a uma política racional estavam consequentemente fomentando o crescimento econômico, e especialmente o desenvolvimento industrial, embora com sucesso muito variável. As ciências, ainda não divididas pelo academicismo do século XIX, em uma ciência pura superior a uma outra aplicada inferior, dedicavam-se à solução de problemas produtivos, e os mais surpreendentes avanços da década de 1780 foram na química,
que era por tradição muito intimamente ligada à prática de laboratório e às necessidades da indústria. A grande enciclopédia de Diderot e de Alembert era simplesmente um compêndio do pensamento político e social progressista, mas de progresso científico e tecnológico. Não era simplesmente um compêndio de pensamento político e social progressista, mas do progresso científico e tecnológico, pois, de fato, o iluminismo, a convicção no progresso do conhecimento humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza, de que estava profundamente imbuído o século XVIII, derivou sua força primordialmente do evidente progresso da produção, do comércio e da racionalidade econômica e científica que se acreditava estar associada a ambos. Os seus maiores campeões eram as classes economicamente mais progressistas, as que mais diretamente se envolviam nos avanços tangíveis da época, os círculos mercantis e os financistas e proprietários economicamente iluminados, os administradores sociais e econômicos de espírito científico, a classe média instruída, os fabricantes e os empresários. Estes homens saudaram Benjamin Franklin, impressor e jornalista, inventor, empresário, estadista e negociante astuto, como símbolo do cidadão do futuro, o self-made man, racional e ativo. Na Inglaterra, onde os novos homens não tinham necessidade de encarnações revolucionárias transatlânticas, estes homens formavam as sociedades provincianas, das quais nasceram tanto o avanço político e social quanto científico. A Sociedade Lunar de Birmingham incluía entre seus membros o oleiro Josiah Wedgwood, o inventor da moderna máquina a vapor James Watt, e seu sócio Matthew Boulton. O químico Priestley, o biólogo e gentil-homem Erasmus Darwin, pioneiro das teorias da evolução e avô do grande Darwin, e o grande impressor Baskerville. Esses homens se organizavam por toda parte em lojas de franco-maçonaria, onde as distinções de classe não importavam e a ideologia do iluminismo era propagada como um desinteressado denodo. É significativo que os dois principais centros dessa ideologia fossem também os da dupla revolução, a França e a Inglaterra, embora de fato as ideias iluministas ganhassem uma voz corrente internacional mais ampla em suas formulações francesas, até mesmo quando fossem simplesmente versões galícitas de formulações britânicas. O individualismo secular, racionalista e progressista dominava o pensamento esclarecido. Libertar o indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu principal objetivo. Do tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda lançava sua sombra pelo mundo da superstição das igrejas, distintas da religião racional ou natural, da racionalidade que dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas de acordo com o nascimento ou algum outro critério relevante. A liberdade, a igualdade e, em seguida, a fraternidade de todos os homens eram seus slogans. No devido tempo, se tornaram os slogans da Revolução Francesa. O reinado da liberdade individual não poderia deixar de ter as consequências mais benéficas. Os mais extraordinários resultados podiam ser esperados, podiam de fato já ser observados como provenientes de um exercício irrestrito do talento individual no mundo de razão. A apaixonada crença no progresso, que professava o típico pensador do iluminismo, refletia os aumentos visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem-estar e na civilização que podia ver em toda a sua volta e que, com certa justiça, atribuía ao avanço crescente de suas ideias. No começo do século, as bruxas ainda eram queimadas. No final, os governos do iluminismo, como o austríaco, já tinham abolido não só a tortura judicial, mas também a escravidão. O que não se poderia esperar se os remanescentes obstáculos ao progresso, tais como os interesses estabelecidos do feudalismo e da igreja, fossem eliminados. Não é propriamente correto chamarmos o iluminismo de uma ideologia da classe média, embora houvesse muitos iluministas e foram eles os politicamente decisivos que assumiram como verdade a proposição de que a sociedade livre seria uma sociedade capitalista. Em teoria, seu objetivo era libertar todos os seres humanos. Todas as ideologias humanistas, racionalistas e progressistas estão implícitas nele, e de fato surgiram dele. Embora na prática os líderes da emancipação exigida pelo iluminismo fossem provavelmente membros dos escalões médios da sociedade, embora os novos homens racionais o fossem por habilidade e mérito e não por nascimento. Embora a ordem social que surgiria de suas atividades tenha sido uma ordem capitalista e burguesa. É mais correto chamarmos o iluminismo de ideologia revolucionária.
apesar da cautela e moderação política de muitos de seus expoentes continentais, a maioria dos quais, até a década de 1780, depositava sua fé no despotismo esclarecido, pois o iluminismo implicava a abolição da ordem política e social vigente na maior parte da Europa. Era demais esperar que os anciãos regimes se abolissem voluntariamente. Ao contrário, como vimos, em alguns aspectos eles estavam se fortalecendo contra o avanço das novas forças econômicas e sociais, e suas fortalezas foram da Grã-Bretanha, as Províncias Unidas e alguns outros lugares que já tinham sido derrotados, eram as próprias monarquias em que os iluministas moderados depositavam sua fé. Por parte 6, aqui, vamos lá. Vamos pausar isso aqui. Tá. Deixa eu ver até onde vai isso aqui. 43, 44, 45, 46, 47. Tá, 47. Vamos lá. Parte 6. Com exceção da Grã-Bretanha, que fizera sua revolução no século XVII, e alguns estados menores, as monarquias absolutas reinavam em todos os estados em funcionamento do continente europeu. Aqueles em que elas não governaram ruíram devido à anarquia e foram tragados por seus vizinhos, como a Polônia. Os monarcas hereditários pela graça de Deus comandavam hierarquias de nobres proprietários, apoiados pela organização tradicional e a ortodoxia das igrejas, e envolvidos por uma crescente desordem das instituições que nada tinham a recomendá-las, exceto um longo passado. É verdade que a simples necessidade de coesão e eficiência estatais, em uma era de aguçada rivalidade internacional, tinha há muito obrigado os monarcas a pôr freio às tendências anárquicas de seus nobres e outros interesses estabelecidos e a preencher seu aparelho estatal, tanto quanto possível com o pessoal civil e não aristocrata. Além disso, na última parte do século XVIII, estas necessidades e o evidente sucesso internacional do poderio capitalista britânico levaram a maioria destes monarcas, ou melhor, seus conselheiros, a tentar programas de modernização intelectual, administrativa, social e econômica. Naquela época, os príncipes adotavam o slogan do iluminismo, do mesmo modo como os governos do nosso tempo, por razões análogas, adotam slogans de planejamento e, como em nossos dias, alguns dos que adotam slogans em teoria muito pouco fizeram na prática, e a maioria dos que fizeram alguma coisa estavam menos interessados nas ideias gerais que estavam por trás da sociedade iluminada ou planejada do que na vantagem prática de adotar os métodos mais modernos de multiplicação de seus impostos, de multiplicação de riqueza e de poder. Reciprocamente, as classes médias instruídas e as empenhadas no progresso quase sempre buscavam o poderoso aparelho central de uma monarquia iluminada para levar a cabo suas esperanças. Um príncipe necessitava de uma classe média e de suas ideias para modernizar o seu estado. Uma classe média fraca necessitava de um príncipe para quebrar a resistência ao progresso, causada por arraigados interesses clericais e aristocráticos. Contudo, de fato, a monarquia absoluta, não obstante quão moderna e inovadora, achava impossível e pouco se interessava em libertar-se da hierarquia dos nobres proprietários, a qual, afinal de contas, pertencia e cujos valores simbolizava e incorporava, e de cujo apoio dependia grandemente. A monarquia absoluta, apesar de teoricamente livre para fazer o que bem entendesse, na prática pertencia ao mundo que o iluminismo tinha batizado de feudalite, ou feudalismo, termo mais tarde popularizado pela Revolução Francesa. Uma monarquia desse tipo estava pronta a usar todos os recursos disponíveis para fortalecer sua autoridade, aumentar a renda tributável dentro de suas fronteiras e seu poderio fora delas. Isto bem poderia levar a fomentar o que de fato eram as forças da sociedade em ascensão. Ela se achava preparada para fortalecer seu poderio político lançando uma propriedade, uma classe ou uma província contra outra. Contudo, seus horizontes eram de uma história de sua função e de sua classe. Ela quase nunca desejou e nunca foi capaz de atingir a total transformação econômica e social que exigiam o progresso da economia e os grupos sociais ascendentes. Para tomarmos um exemplo óbvio, poucos pensadores racionais, mesmo dentre os conselheiros dos príncipes, duvidavam seriamente da necessidade de se abolir a servidão e os laços remanescentes da dependência feudal camponesa. Tal reforma era conhecida como um dos principais pontos de qualquer programa esclarecido, e não havia nenhum príncipe de Madrid a São Petersburgo e de Nápoles a Estocolmo que não tivesse subscrito esse programa durante o quarto de século que precedeu a Revolução Francesa.
Contudo, de fato, as únicas libertações camponesas que tiveram lugar antes da de 1789 foram em pequenos e atípicos estados como a Dinamarca e a Savoia, e em propriedades pessoais de um ou outro príncipe. Uma libertação de grande porte foi tentada por José II da Áustria em 1781, mas fracassou em face da resistência política de interesses estabelecidos e de uma rebelião camponesa que ultrapassou o que tinha sido programado e teve que ficar incompleta. O que de fato aboliu as relações agrárias feudais em toda a Europa Ocidental e Central foi a Revolução Francesa, por ação direta, reação ao exemplo, e a Revolução de 1848. Havia assim um conflito latente que logo se tornaria aberto entre as forças da velha e da nova sociedade burguesa, que não podia ser resolvido dentro da estrutura dos regimes políticos existentes, exceto, é claro, onde estes regimes já incorporassem o triunfo burguês, como na Grã-Bretanha. O que tornou estes regimes ainda mais vulneráveis foi que eles estavam sujeitos a pressões de três lados, das novas forças, da arraigada e cada vez mais dura resistência dos interesses estabelecidos mais antigos e dos inimigos estrangeiros. Seu ponto mais vulnerável era aquele em que as oposições do velho e do novo tendiam a coincidir, nos movimentos autônomos das colônias ou províncias mais remotas ou sob controle menos firme. Assim, na monarquia dos Habsburgo, as reformas de José II na década de 1680 produziram tumulto nos Países Baixos austríacos, hoje Bélgica, e um movimento revolucionário que, em 1789, aliou-se naturalmente ao movimento revolucionário francês. Mais comumente, as comunidades de colonizadores brancos nas colônias europeias de além-mar ressentiram-se da política de seus governos centrais, que subordinavam os interesses das colônias estritamente aos interesses metropolitanos. Em todas as partes das Américas, a espanhola, a francesa e a inglesa, bem como na Irlanda, estes movimentos de colonizadores exigiam autonomia, nem sempre para a instauração de regimes que representassem forças economicamente mais progressistas do que a metrópole, e várias colônias britânicas obtiveram-na pacificamente durante algum tempo, como a Irlanda, ou então por meios revolucionários, como os Estados Unidos. A expansão econômica, o desenvolvimento das colônias e as tensões das reformas, tentadas pelo despotismo esclarecido, multiplicaram a oportunidade para esses conflitos na década de 1770 e 1780. Em si mesma, a dissidência colonial ou provinciana não foi fatal. As velhas e estabelecidas monarquias podiam sobreviver à perda de uma província ou duas, e a principal vítima da autonomia das colônias, a Grã-Bretanha, não sofria das fraquezas dos velhos regimes e, portanto, continuou tão estável e dinâmica como sempre. Apesar da Revolução Americana, eram poucas as regiões onde as condições puramente domésticas eram suficientes para uma maior transferência do poder. O que tornou a situação explosiva foi a rivalidade internacional. Assim mesmo, porque a rivalidade internacional, ou seja, a guerra, testava os recursos de um Estado como nenhum outro fator podia fazê-lo. Quando não conseguiam passar por esse teste, os Estados tremiam, rachavam ou caíam. Uma grande rivalidade desse tipo dominou a cena internacional europeia durante a maior parte do século XVIII. Esteve no centro de seus repetidos períodos de guerra geral. Em 1689 a 1713, 740 a 748, 756 a 763, 776 a 783, e chegando até o nosso período, 1792 a 1815. Foi o conflito entre a Grã-Bretanha e a França, que em certo sentido foi também um conflito entre os velhos e novos regimes, já que a França, embora tivesse despertado a hostilidade britânica com a rápida expansão de seu império e de seu comércio colonial, era também a monarquia absoluta aristocrática mais poderosa, eminente e influente, em uma palavra mais clássica. E nenhum outro fenômeno estava exemplificada de forma mais viva e superioridade da qual a ordem social sobre a velha do que no conflito entre essas duas forças. Pois a Inglaterra não só venceu com variados graus de determinação todas as guerras, com exceção de uma, como ainda suportou o esforço de organizá-las, financiá-las e desencadeá-las com relativa facilidade. A monarquia francesa, por seu turno, embora muito maior, mais populosa e em termos de potencial de recursos mais rica que a britânica, achou o esforço grande demais. Após sua derrota na Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 63, a revolta das colônias americanas deu-lhe a oportunidade de virar a mesa sobre o adversário. A França aceitou o desafio, e de fato, no subsequente conflito internacional, a Grã-Bretanha saiu duramente derrotada, perdendo a parte mais importante de seu império americano. A França, aliada dos novos Estados Unidos,
saiu consequentemente vitoriosa, mas o custo foi excessivo e as dificuldades do governo francês levaram o país inevitavelmente a um período de crise política interna, da qual, 6 anos mais tarde, surgiria a Revolução. Parte 7. Devemos ainda completar este levantamento preliminar do mundo às vésperas da dupla revolução com um exame das relações entre a Europa, ou mais precisamente o noroeste da Europa, e o resto do mundo, o completo domínio político e militar do mundo pela Europa, e seus prolongamentos ultramarinos às comunidades da colonização branca. Viria a ser o produto da era da dupla revolução. Em fins do século XVIII, várias das grandes civilizações e forças não europeias ainda se confrontavam com o colonizador, o marujo e o soldado brancos em termos aparentemente iguais. O grande império chinês, então no auge de seu desenvolvimento sob a dinastia de Manchu, Qing, não era vítima de ninguém, ao contrário, o que se passava era que a corrente de influência cultural corria de leste para oeste, e os filósofos europeus ponderavam sobre as lições daquela civilização tão diferente, embora tão evoluída, enquanto artistas e artesãos incorporavam seus trabalhos os temas e motivos do Extremo Oriente. Frequentemente mal entendidos e adaptavam seus novos materiais porcelana para fins europeus. As potências islâmicas, embora, como a Turquia, periodicamente abaladas pelas forças militares de estados europeus vizinhos, a Áustria e sobretudo a Rússia, estavam longe das tristes deformidades em que se transformariam no século XIX. A África continuava virtualmente imune à penetração militar europeia. Exceto em pequenas áreas próximas ao Cabo da Boa Esperança, os brancos estavam confinados aos postos comerciais do litoral. Ainda assim, a rápida e sempre crescente expansão maciça do comércio e do empreendimento capitalista europeu minava a ordem social dessas civilizações. Na África, com a intensidade sem precedentes do terrível tráfico de escravos, em todo o Oceano Índico, com a penetração das potências colonizadoras rivais, no Oriente Médio e Oriente Médio e Próximo, através do comércio e do conflito militar. Já então, a conquista europeia direta começava a avançar de modo significativo para além da área há muito ocupada pela colonização pioneira dos espanhóis e dos portugueses no século XVI e pelos colonizadores brancos norte-americanos no século XVII. O avanço decisivo feito pelos ingleses, que já tinham estabelecido o controle territorial direto sobre parte da Índia, especialmente Bengala, derrubando virtualmente o Império Mughal, passo que o levaria no período de que se trata esse livro a se tornarem administradores e governantes de toda a Índia. Já então, a relativa fragilidade das civilizações não europeias, quando confrontadas com a superioridade militar e tecnológica do Ocidente, era previsível, o que se chamou de a Era de Vasco da Gama, ou seja, os 4 séculos da história do mundo em que um punhado de estados europeus e de forças capitalistas europeias estabeleceram um domínio completo, embora temporário, como é hoje evidente, sobre o mundo inteiro, estava para atingir seu clímax. A dupla revolução estava a ponto de se tornar irresistível à expansão europeia, embora estivesse também a ponto de dar ao mundo não europeu as condições e o equipamento para o seu eventual contra-ataque. Encerramos aqui o capítulo 1, né? Estou com a voz bem cansada, preciso aprender a fazer isso direito. Falou, gente.